Hoje é o último dia da série Transformados pela Graça, amém? Nós citamos aqui alguns personagens bíblicos que Deus na sua infinita misericórdia os alcançou. Mas hoje eu quero falar da graça em especial. O que é a graça, como nós somos transformados pela graça e o que nós temos que fazer para receber essa graça, e quando recebe, como nós devemos proceder. O livro de João, capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque todos nós temos recebido de sua plenitude, e graça sobre graça. Ou seja, toda vez que a graça se manifesta em nossa vida, e mesmo no nosso pecado, no nosso erro, na nossa transgressão, a graça mais uma vez sobrepõe, está sobre tudo, está acima de todas as coisas. Então, João diz assim: porque todos nós temos recebido de sua plenitude, e graça sobre graça, amém? Então eu quero falar sobre a graça, amado, e começando pelo ponto 1, que é descomplicando a graça. Tem gente que complica muito, sabe? Há muitas pessoas que sofrem as dores de diversos problemas da vida, porque não consegue, não alcança a graça de Deus. Não alcança a sua eficácia, não alcança a sua manifestação. E ao decorrer desse assunto, desta mensagem de hoje, sabe, nós iremos procurar mostrar quando se manifesta a graça de Deus. E quando ela se manifesta, como que nós podemos desfrutar desta infinita graça. Parece que é um assunto que nós falamos, e este assunto ele se perde ao tempo. Pastor Aloysio está, se eu não me engano, 6 anos falando do mesmo assunto todas as vezes. E mesmo assim as pessoas ainda têm dúvida. Então nós devemos ministrar, mas sempre falar daquilo pelo qual nós somos chamados para viver. Sabe, amado? Quando nós descobrimos a infinita graça de Deus, nós passamos a aprender a lidar com os problemas, diversos problemas. Porque a graça nos faz superar todos esses problemas, por maior que ele seja. Mas uma das coisas, sabe, que é o maior problema de todos, é quando você conhece a graça e você não quer entender ou não aceita, e isso te traz falta de comunhão com Deus. Quando eu entendo a graça ao meu modo, ao meu jeito de ser, ou que eu quero colocar a graça da minha maneira, eu estou simplesmente dizendo: Senhor, isso que o Senhor me deu não é perfeito, então eu vou montar aqui do meu jeito e vou viver da minha maneira. Nós estamos nos afastando daquilo que o Senhor nos deu como presente. Próximo, a origem da graça. Sabe, querido, a graça de Deus é um dos temas predominantes na Bíblia. Às vezes nós imaginamos que a graça fala apenas no Novo Testamento, mas toda a Bíblia fala, cerca de 300 vezes ocorre sobre esse assunto graça no texto sagrado, sendo que são 100 vezes no Antigo Testamento e 200 vezes no Novo Testamento. Isso retrata, amada, a vontade de Deus de revelar a sua graça a nós, e o que realmente ela quer dizer. Acompanhe no quadro: favor que os homens não merecem, mas que Deus livremente lhe concede. É, portanto, um ato da vontade divina, que tem a origem no amor de Deus pelas suas criaturas. Então é um favor, como você sabe, que nós não merecemos, mas o Senhor diariamente tem nos abençoado e tem manifesto o seu amor. Amém? Eu não sei se é o meu retorno, mas está um pouco de eco. É isso mesmo? Será que se abaixar um pouquinho não fica melhor o microfone? Vê aí, Marco. Graça sobre graça. Não, é porque é isso mesmo. Próximo tópico: graça sobre graça. A graça, amada, quando o texto disse que o Senhor derramaria sobre nós graça sobre graça, ela não pode ser confundida como uma obrigação de Deus, sabe? Tem gente que acha assim, que Deus tem uma obrigação de derramar a graça sobre o ser humano, porque Ele quer resgatar. Isso é fato. Deus quer resgatar a todos, não importa o pior que essa pessoa venha a ser. Ele ama a todos, sabe? Então há uma humanidade perdida. A graça
precisa ser derramada e ela está sendo aí manifesta. Mas ninguém pode exigir nada de Deus nesse sentido. Ele faz porque Ele ama, Ele faz porque Ele quer nos resgatar. Deus é simplesmente constrangido pelo seu próprio amor, sabe, para nos buscar, para nos salvar. O próprio amor de Deus o constrange para que a cada dia Ele venha ao teu encontro. O homem, amado, com os seus pecados, com as suas transgressões, e mesmo assim o Senhor olha para ele como um doente e diz: eu posso te curar. Às vezes nós imaginamos, porque estamos na igreja, salvos, batizados nas águas, no Espírito Santo, talvez membro ativo de algum ministério na igreja, nós nos tornamos melhores do que aqueles que estão no mundo, matando, roubando, se prostituindo, e não é verdade. A diferença é que nós somos filhos que estamos na casa, e eles são filhos que estão fora da casa, mas que um dia o Senhor vai alcançar, se assim eles desejarem. Amém? Porque isto, amado, é um conceito bíblico. João 1,16 mais uma vez diz: porque todos nós temos recebido de sua plenitude, e graça sobre graça. Amém? Então existe a graça que é derramada, mas eu quero falar agora da graça comum. A graça comum é vista em várias formas, e muitas vezes ela é vista na manifestação da natureza. O sol é uma graça que nos dá determinadas vitaminas, que traz beleza ao seu dia. Mas o sol brilha para todos, para aqueles que é crente e para aqueles que não é, para aqueles que conhecem a Deus e para aqueles que amaldiçoam a Deus. Essa é a graça comum. É a graça que nós não precisamos aceitar nada, é a graça que já foi derramada, é a natureza. De certa forma, é aquilo que você pega uma planta, uma semente, coloca na terra, e ela por sua vez produz o seu fruto, e que você vai se alimentar. Essa é a graça comum que nasceu lá na fundação do mundo, independente de crença, independente de fé. Essa é a graça comum, a graça da vida, o dom natural da vida. Mateus 5,45 diz: para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir a chuva sobre justos e injustos. A graça comum é aquela que nós temos e nem percebemos que somos agraciados. A graça comum é aquela que você deita na sua cama, tem um sono profundo, e logo pela manhã você acorda com seu corpo leve, descansado. A graça comum, ela não precisa buscar, ela existe por si só. Mas existe restrição do mal no mundo. 1 Tessalonicenses diz assim, 2,6: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Vou ler de novo. E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Acompanhe no quadro. A consciência do pecado dentro do coração do homem. Romanos 1, do 18 ao 25. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, incalcando-se por sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia,
pela consciência do seu próprio, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Paulo, quando ele fala isso, ele diz o seguinte, que a graça comum, ela se estendeu a todos, mas nem todos dão ênfase a isso. Eu não sei se vocês de vez em quando assistem uma novela, acho que é a novela do Cro, não é? Que tem um pessoal hippie lá, que todo dia eles vão agradecer o sol e bater palma. Tem esse povo meio zen, né? Que agradece a natureza. Tenho nada contra, amado. Mas olha para você perceber qual a diferença da graça que as pessoas querem. Entendeu? A graça que eles adoram, a graça que eles realmente entendem como manifestação e chamam de mãe natureza, é a graça comum. A graça daquele que foi para a cruz e que nos amou e morreu lá, pagou um preço que era meu e seu, nos resgatou do inferno, essa graça não é conhecida. Paulo fala sobre isso. São, sabe, a glória de Deus que foi trocada por homens corruptíveis, que foram trocadas em adoração a aves, a animais, a quadrúpedes. Como acontecia no Egito, que eles adoravam touro, eles adoravam bezerro, eles adoravam um monte de coisa, mas não adoravam aquele que criou os céus e a terra. Olha o que diz Romanos 2,4: ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. É a bondade do Senhor, foi Deus na sua infinita misericórdia que olhou para o Alexandre lá no Candomblé e fala assim: esse menino, obrigado pelo menino, eu vou trazer para me servir. Sabe, essa pessoa que está aí fazendo um monte de coisa errada, eu vou amar. E ele se manifestou com a sua bondade. Agora preste atenção, Deus tem se manifestado com a sua bondade com muitas pessoas que passam na igreja. Mas passar na igreja, servir a Deus por um tempo não quer dizer salvação. Não quer dizer que a pessoa foi liberta, foi curado. Ela pode ter sido liberta e curado, mas não quer dizer que ela seja salva. A Bíblia diz que aquele que nasceu de novo não tem prazer no pecado. Sabe, irmãos, nós não podemos nos aprofundar nessa super graça que diz que venha do jeito que você está, de qualquer jeito, e continue do jeito que você está, porque em nenhum momento Jesus fez isso, falou isso. Preste atenção que quando a mulher adúltera foi pega em ato de adultério, ele disse o que para ela? Vai, não peques mais. Qual que era o pecado dela? Não era adultério? Ele não estava falando para ela agora ser santa e que nunca mais ela ia pecar, porque enquanto vida tem, nós pecamos, infelizmente. Mas aquele pecado que era o seu jugo, que era a sua escravidão, Jesus disse: não faça mais. Tem pecado que eu cometi, e que você comete ou que cometeu, que isso é o que te amarra no mundo espiritual, é as amarras de Satanás. É esse que você tem que deixar. Ah, pastor, mas eu tenho tantos outros. Mas tem um que te incomoda. Tem um que quando você faz e quando você comete, o Espírito Santo te entristece e você fica triste dentro de você. Isso não quer dizer, amado, que você não é salvo, não é isso. Você é tão salvo que o próprio Pai se entristece, dizendo mais uma vez: a graça sobre graça virá sobre ti. Mas o que o Senhor quer é que nós não sejamos meninos na fé, mas que você seja maduro, que você cresça, que você luta. Não quer dizer que você não vai cair nisso, não quer dizer que você não vai falhar naquilo, mas você não pode ter prazer como você tinha antes. Nós devemos estar incomodados. Amém? Então, não viva da graça comum. Ah, importante que eu vou trabalhar, importante que o sol brilhou, importante que eu tenho uma família, importante que eu tenho saúde. Isso é graça comum. Isso você tem, todo mundo tem. Agora eu quero falar da graça especial. Sabe, amado? À medida que o homem responde positivamente à graça comum, Deus concede a ele uma graça especial. O que é responder positivamente? É quando você entende que o sol é sol, não porque ele é um Deus, mas que ele é o sol porque o Senhor fez brilhar na tua vida. E em tudo Deus é louvado. Aí você começa então a receber a graça especial, sabe? Que o ajuda a se aproximar do Senhor. Sabe, amado?
Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino. Não é isso que a Bíblia diz? Porque tem pessoas que são oportunistas. Eu estava muito bem na igreja, mas meu marido morreu, minha mulher morreu, meu filho morreu, perdeu o emprego, ou aconteceu tal coisa, ou alguém falou alguma coisa que eu não gostei, eu fiquei triste, e aí por causa do fulano eu não vou mais. Esta pessoa, infelizmente, ela não teve um encontro real com o Senhor. A graça até alcançou, mas se continuar com essa, sabe, com essa coisa, sempre alguém é culpado, e por conta disso eu não continuo. Eu sempre digo isso, é a vida que segue, e nós devemos saber para onde nós iremos. João 6,44 diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Jesus ele fala isso porque nós sabemos que se nós chegamos a Ele, foi o Pai que nos trouxe. Mas existe um livre-arbítrio, amado. Você só pode receber algo de Deus se você abrir o teu coração e dizer, eu quero. Nunca acha que você vai ser perfeito e que o seu pecado nunca mais você vai cometer. Isso é mentira. O único que não pecou, que resistiu, porque o pecado tentou Jesus, mas ele resistiu, foi o próprio Messias. Sabe? Essa graça especial, ela não garante a salvação do homem, ou o seu livramento total, sem que esse homem tenha uma pequena participação por meio da fé. Deixa eu te dizer uma coisa, a salvação ou a libertação do homem depende não somente do esforço de Deus para alcançá-lo, mas de mim mesmo. Pastor, mas a Bíblia não diz que eu não preciso fazer nada, que o Senhor já fez tudo? Sim. Eu posso chegar na rua e falar assim, olha, não precisa ninguém aceitar Jesus, porque vocês já foram salvos, Cristo já morreu na cruz pelo pecado da humanidade. Sim, mas o que acontece se eu falo isso? Eu estou dizendo para as pessoas, para elas continuarem no seu mesmo erro. Quando que esta graça especial entra na nossa vida? Quando eu reconheço o que Ele fez, e a partir de agora eu deixo todas as coisas desse mundo para servir ao Senhor como deve ser feito. A Bíblia diz, deixai pai e mãe, e se unirá a sua esposa e ao seu marido. Dá certo um casal que casa, mas cada um na casa dos seus pais? Não tem responsabilidade. Porque quando nós assumimos um compromisso ou fazemos uma aliança, nela está embutida uma responsabilidade, sim ou não? Eu quero ser médico, mas eu vou na faculdade de medicina só de vez em quando. É possível isso? Não. Eu tenho que ter a responsabilidade de estudar muito. Possivelmente pagar muito caro. Acredito que uma das faculdades mais caras. E isso não quer dizer que depois que eu tiver com o meu diploma na mão, eu sou um ótimo cirurgião. A partir daí depende da minha vontade, do meu querer, de me aperfeiçoar e chegar aonde eu estou vendo. Pastor, então eu estou fazendo tudo isso, a graça é força do meu braço? Não, a graça te alcançou. Mas é muito legal quando a gente olha para alguém e fala, nossa, eu gostaria de ser igual fulano, com uma unção, com uma autoridade, sabe? Eu sei que Deus nos dá de graça, mas há uma busca para isso. Eu gostaria de pregar como fulano de tal, eu vou ali, faço um curso de teologia e vou fazer a mesma coisa. Não é verdade. Tudo isso tem busca, tudo isso tem tempo, e o Senhor Ele vai nos aperfeiçoando na graça, porque se Deus nos der tudo num dia só, no outro dia a gente não tem nada, porque já gastou tudo. Então o Senhor vai acrescentando, sabe? A participação do homem faz parte do plano de Deus na sua cura total e alma. Tem coisas que eu ainda estou sendo curado, irmãos. Tem coisas que eu ainda estou sendo curado. Não sei se você viu, teve uns dias atrás aí, fez 25 anos, um vídeo que eu postei. Meu Deus, que coisinha era aquela. O meu paletó acho que era maior do que eu. E quando eu olho para algumas mensagens que eu ministrava, não tinha nada de errado, sabe? Mas tinha muita coisa que faltava. Sabe quando você come uma comida, você fala, não sei, se faltar o sal, parece que você não vê o tempero?
Às vezes a gente coloca muito tempero, mas a dose certa de sal é que dá toda a diferença. E isso é a busca no Senhor. Deus poderia lá, quando eu tinha 25 anos, que eu comecei a ministrar, Ele poderia me dar a mesma autoridade, a mesma unção, a mesma capacidade, o mesmo entendimento que eu tenho hoje. Mas não, isso é gradual. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Isso é para crente ou para quem é do mundo? Claro que é para crente. Uma pessoa só busca aquele que tem interesse de estar perto. O mundo não tem interesse de estar perto do Senhor. Pelo contrário, o mundo culpa Deus por tudo. Houve lá o acidente de Brumadinho, que foi uma irresponsabilidade da Vale. Deus é culpado, porque muitas pessoas morreram. Sabe? Houve uma enchente que algumas pessoas morreram, levaram casa, levou o barraco, levou tudo. Deus é culpado. Agora estão culpando Deus pela Covid-19. O Senhor quer matar todo mundo e deixar só meia dúzia. João 16:8 diz assim: quando Ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai convencer o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então preste atenção, nós precisamos ser convencidos disso, do pecado, da justiça e logo logo do juízo. O que você tem feito? Ser salvo não basta. Nós precisamos ter foco no reino, porque muitos serão salvos, mas poucos herdarão o reino. Amado, a salvação eu já tenho, glória a Deus por isso. Agora o meu foco é o reino, é reinar com Cristo. E isso é um privilégio para poucos. Amém? Já ministramos sobre isso. A manifestação da graça de Deus. A Bíblia diz que Deus manifestou a sua graça em tempo oportuno, ou seja, na plenitude dos tempos. Jesus não poderia vir antes de 2000 anos atrás e nem depois, nos dias de agora, porque na plenitude dos tempos, e Deus sabe por quê, Ele veio. Era exatamente naquele tempo, não foi por acaso e nem caiu de paraquedas. Olha o que diz Gálatas 4:4: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Colossenses 2:9. Cristo era a própria expressão da graça salvadora de Deus, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sabe, amado, observando esse texto bíblico, nós podemos deduzir que Jesus é a manifestação da graça de Deus. Deus se manifestou em graça, mas Ele se manifestou através de Cristo, porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu próprio Filho, seu único Filho. Ele se fez homem, e aí então Ele se fez homem sendo chamado de Filho de Deus. O Senhor entregou a sua própria vida. O texto registrado aqui mostra claramente essa verdade. João 1,17 diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Sabe, a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio através dele. Por que a graça veio através de Jesus e ou não poderia ser de nenhum outro profeta? Moisés, amado, é conhecido como libertador. Foi um homem muito santo, muito abençoado. Mas Moisés tinha uma marca do passado. Moisés tinha um crime nas costas. E aquele que viesse pregar a graça, ele não poderia ter marca nenhuma. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós vivemos a graça. Quando nós pregamos a graça, na mente de muitas pessoas, você é indevido para falar dela. Principalmente para aqueles que te conheceram no passado. Eles vão olhar para você e falar assim: nossa, mas você fala tudo isso, e você quem era? Olha o que você fez. Nós carregamos um peso por isso. E a graça nos ensina o seguinte: que nós não devemos ter peso nenhum. Sabe por quê, amado?
Porque não é você mais que vive, é Cristo que vive em você. Alguém um dia me perguntou: pastor, se Cristo vive em mim, quando eu peco, é Cristo que está pecando? Eu disse: não, Ele vive em você no seu dia a dia, Ele não está incorporado dentro de você. O Espírito Santo, Ele está trabalhando no teu coração dia a dia, mas Ele não está dentro do teu coração, assentado no trono, como nós usamos essa expressão. Quando nós falamos que o Espírito Santo desce sobre nós, não é que Ele está no céu e em alguns momentos Ele pousa sobre a tua vida. Quando nós pecamos, é a nossa carne, o homem carnal, o velho homem que quer voltar. Mas toda vez que ele quer voltar, nós ouvimos a voz doce e suave do Espírito dizendo: não faça isso. Mas também Ele não nos proíbe. Portanto, amado, toda vez que o ser humano precisar da graça de Deus, na verdade ele precisa de Cristo, o alvo da graça de Deus. Quem precisa da graça de Deus? Todos. Sabe, querido, mesmo que o homem não procure ou faça por merecer, mesmo assim a graça de Deus sempre vai deixar um caminho aberto para que ele possa se arrepender e voltar para o Senhor. Minha esposa foi orar por uma pessoa uma vez. Essa pessoa era parente de um membro da igreja e tinha um problema de coração. E no leito da morte ela falou do amor de Deus. E ministrou, falou. E no final terminou com um apelo, dizendo: você quer aceitar Jesus? Ela olhou e falou assim: agora? Não. Para que eu vou querer Jesus? O que vai mudar? Enfim, não sei as palavras que usou, mas fechou a cara. Em outras palavras, diz: eu não preciso dessa religião, até porque nem tem como ir para a igreja. Mas não estou falando de igreja, estou falando do amor de Deus. Se você morrer aqui, você pode se encontrar com Cristo. Não quero. Ela virou as costas. Quando chegou em casa, a notícia chegou: acabou de falecer. Essa pessoa pode chegar diante de Deus naquele dia e dizer que a graça não alcançou? A misericórdia do Senhor, o Senhor deixou um caminho aberto para essa pessoa se arrepender até na hora da morte, mas somos nós que decidimos se você é salvo ou não, não é Deus. Pelo Senhor toda a humanidade já estaria salva, mas a humanidade prefere, sabe, os seus próprios conceitos. Tem pessoas que você fala de Deus, ela aceita o nome Deus, mas se falar Jesus, ela já tem uma certa indiferença, porque o nome de Jesus incomoda as trevas. Sabe, querida? Sendo assim, fica fácil perceber que o homem, o ser humano, ele é alvo da graça de Deus. Efésios 2,4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso aqui é interessante. Paulo diz assim: pela graça você é salvo, mas mediante a fé. É por isso que nós temos que falar da graça o tempo inteiro, para que a sua fé venha gerar autoridade. Porque tem pessoas que aprendeu, que leu, que entendeu, mas a graça é fé, amado. Se você não acreditar no amor de Deus na sua vida, não adianta, você não vai conseguir prosseguir, sabe? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Paulo ele se refere aqui, a esse texto, à morte espiritual, isto é, quando o nosso espírito se afasta de Deus.
Isso tem acontecido nessa pandemia. Tem pessoas que não morreram de Covid-19, mas o medo, o comodismo a afastaram de Deus. E se o Senhor não tiver misericórdia, vão se tornar pessoas céticas, sabe? Pessoas críticas. E aí então, liga a televisão, vê no YouTube algumas mensagens, aí começa a escolher como se fosse um cardápio. Essa quero, essa aqui eu não gosto. Essa aqui tá boa. Não, essa aqui muito salgada, muito pesada. Assim é o ser humano. Infelizmente, amado, a figueira foi chacoalhada. E apenas os figos que estavam prontos permaneceram. Pastor, por que Deus fez isso? Eu não digo nem que foi Deus, foi permissão dele sim, mas a Bíblia diz que nos últimos dias haveriam tribulações, haveriam guerras, rumores de guerras, e uma coisa que me chama a atenção, uma guerra de reino contra reino. Reino que nós reconhecemos hoje não é reino de cidades ou de país, é reino de Deus. Igreja falando mal de igreja, igreja disputando com igreja, igreja pescando em outra igreja. E nós temos visto isso. Então, o que nós entendemos? Paulo, quando se refere à morte espiritual, é isso. É quando o nosso espírito, às vezes você está na igreja, mas o teu espírito não está. Você já percebeu isso? Todos nós já sentimos isso algumas vezes. De estar na casa do Senhor, o louvor está tocando, a palavra está sendo ministrada, está tendo oração, está no encontro, está no evento, está numa conferência, mas você tenta se conectar e não consegue. Porque de alguma forma, talvez por alguma abertura, por alguma brecha, por não confiar na graça do Senhor, por a sua fé ter sido abalada, você não consegue se conectar. Houve um corte nessa conexão. Amado, isso é muito importante. Não deixe essa conexão acabar. O que eu tenho que fazer, pastor? Esta hora é eu e você que tem que fazer, não é Deus. Vai orar, vai jejuar, busque. Senhor, eu não quero ficar desconectado contigo. Porque quando nós ficamos conectados com Deus, nós começamos a ter medo. Nós começamos a se tornar frágeis. Nós começamos, sabe, a passar um monte de coisas na cabeça. A voltar o velho homem, a querer fazer coisas que antes você repudiava e agora está sentindo vontade. Mas a nossa tendência é culpar alguém. Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. 1 João 1:8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Romanos 6:23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Acompanhe no quadro. Esses fatos registrados na Bíblia prova que todo ser humano precisa da graça de Deus, e que somos nós que nos afastamos de Deus e não Deus de nós, conforme registra o texto a seguir. Isaías 59:1: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçais. Devemos nos preocupar em encontrar a graça de Deus enquanto ainda somos merecedores dela. Em um dia qualquer que nós não sabemos, ela vai se acabar. Mateus 25:10, a parte B: e as que estavam apercebidas entram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Aproveite e desfrute da graça imensurável de Deus e seja feliz com Jesus. Sabe, irmãos, o texto de Mateus fala das 10 virgens. Quando Yeshua volta, que era o noivo, 5 tinham saído.
Saído da onde? Da casa? Quer dizer, saído da presença do Senhor. Aí ele vem e ele resgata as 5 prudentes que tinha as suas lamparinas acesas, porque naquela época não tinha como identificar ninguém no escuro, não tinha eletropaulo. E quando o noivo chegava, ele tinha que reconhecer, porque aonde ficavam as moças era um lugar separado. As que estavam separadas para o seu noivo, elas ficavam separadas. Então ele veio para buscá-las. A lamparina, as lâmpadas das outras estavam apagadas. Por quê? Porque o espírito delas se afastou do Senhor. E quando elas ficaram sabendo de rumores que eles poderiam vir, aí elas correram, amado. Tem muita gente que vai correr para a igreja num tempo muito próximo, e quando chegar, hoje tem culto, não tem pastor, não tem igreja, só vai estar o prédio, porque a igreja do Senhor foi encontrar com Cristo na glória. E isso está muito perto, amado. Sabe? Eu já vejo isso como sinais. Não estou dizendo que nós estamos já na tribulação. Quando você publica, sabe, uma mensagem de um político, você diz assim: eu acredito nesse cara. Quando você publica, sabe, a foto de um filho, do pai, da mãe, no dia do aniversário, está dizendo: olha, é um gesto de carinho, eu te amo. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque isso inflama. E infelizmente são pessoas que se afastaram da presença do Senhor. O teu espírito se afastou do que é a verdadeira graça. Agora nós não podemos deixar entrar no nosso coração e achar que isso é normal, porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, mais da metade da igreja vai estar dormindo. O que é dormindo? Descansando, não em Deus, no pecado, e achando: não, mas a graça me alcançou. Fato. Você pode até ser salvo, mas eu quero ser salvo, amado, numa condição real. Eu não quero, sabe, ficar na fila como na escola de recuperação. Porque se Jesus voltar hoje, e se a minha vida não estiver no altar do Senhor como deve ser, eu posso até ser salvo, mas eu não vou. Não importa se você é pastor, se você é membro, se a tua vida não estiver no altar da maneira mínima que deve ser, a exigência mínima que Deus quer, que é compromisso com Ele, vai ficar. E aí, se você não conseguiu, sabe, se libertar do mundo, quando a graça ainda estava entre nós, imagina quando tiver o governo do anticristo. Aí vai ter que morrer, né? Ou deixar se marcar pela besta. E se aquele que for salvo deixar ser marcado, a Bíblia diz que é a única condição de perder a salvação. O Senhor é tão bom que Ele já está avisando há muito tempo que Ele está voltando. Uma vez perguntaram para Jesus: mestre, quando será esse dia? Ele diz: quando o homem olhar para o céu e dizer: hoje vai chover, e assim acontecer, está perto do fim. Antigamente a gente ligava a televisão no Jornal Nacional para saber a previsão do tempo do outro dia ou daquela semana. Hoje você tem um aplicativo que pelo menos 10 dias da semana você sabe o horário que vai estar sol, o horário que vai estar chovendo e qual a temperatura. Jesus estava falando da meteorologia. Há muito tempo, desde que eu era menino, já existe meteorologia. Sabe? Então as coisas estão avançando demais, a tecnologia está avançando demais. Sabe, querido, na China todos são obrigados a ter um celular. O celular para eles lá é como se fosse o nosso CPF aqui, porque todos eles são rastreados. E o celular deles, e nós já temos essa tecnologia, desbloqueia pela face. Eles andam na rua, é como se fosse um Big Brother, sabe, na China, todos são rastreados, ao mesmo tempo o governo tem controle de tudo, e tudo isso está acontecendo, sabe, para entregar de bandeja para o anticristo. Aí você fala: o anticristo vai estar lá no trono, lá talvez assumindo, sabe, o trono de Israel. Como que ele vai saber que eu estou aqui? Ele sabe, porque o Google sabe aonde você vai. Tudo que você tentar apagar no Google, supostamente apaga. Supostamente você apaga a sua conta do Facebook, mas nós somos rastreados, sim.
Agora existe um rastreador muito mais poderoso chamado Espírito Santo. E todo dia ele te convence do pecado. Como alcançar a graça de Deus? Letra A, buscando a graça. Como que eu alcanço a graça? A graça me alcançou, mas eu preciso alcançar essa graça para que eu possa viver. Além de crermos sem reserva na graça de Deus, a Bíblia diz que nós devemos buscá-la. E buscar aqui tem um sentido, uma ação. O homem, na verdade, ele se mobiliza, lutando e esforçando-se para alcançar. Sabe? Como alguém que está com sede. Salmo 42:2 diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Olha o que diz João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Essa é a parte ativa no alcançar a graça de Deus. Toda vez que você sentir que você está meio bambeando, sabe, que a tua fé está meio tubiando, que você está enfraquecendo, nós devemos recorrer a Ele, a fonte de água viva. Senhor, olha como eu estou, Pai. Eu não quero ficar assim, eu me recuso a ficar assim. Sabe? E o diabo às vezes fica colocando na nossa mente que é culpa do A, do B, do C, do líder, da célula, da igreja, do governo, do sistema. A culpa é nossa mesmo. Você tem que ser autossuficiente, sabe? É o homem agindo, é o homem indo a Cristo para receber a graça de Deus. Às vezes você fala: mas pastor, eu já não recebi? Já. Mas quando você se afasta, você precisa se reconectar. Sim ou não? Logo quando começou a TV digital no Brasil, foi muito legal, os canais, né, uma qualidade muito boa. Mas vira e mexe, agora nem tanto. Mas no começo você tinha que reconectar. Você tinha que entrar no sistema da TV, buscar os canais de novo, para poder reconectar. Isso mudou. Mas devido à pandemia, o uso intensivo da internet está acontecendo com a internet. Pelo menos a minha, né? Que eu pago um valor e às vezes quando eu vou medir está menos da metade. Aí o que eu faço? Eu vou lá, tiro da tomada, conto até 15, coloco de novo, ele se reconecta e aí melhora. A sua vida com Deus precisa ser reconectada todo dia. É por isso que nós temos que vir ao culto. É por isso que nós devemos ouvir a palavra. É por isso que nós devemos adorar, amado. Porque você precisa se reconectar todos os dias. Porque todo dia o diabo reconecta com você, tentando apagar tudo aquilo que você já recebeu. Letra B, recebendo a graça. Sabe, querido, muitas pessoas buscam a graça de Deus até com muita intensidade, mas encontram dificuldade ao receber essa graça. Não sabe o que fazer. Esta é a parte passiva para alcançar a graça de Deus. A vida cristã, sabe, do início ao fim, na verdade, ela se baseia-se no princípio da nossa total dependência do Senhor. Preste atenção no que eu vou te dizer. Não há limite para que Deus derrame a graça dele sobre você. Não há limite. Nada poderemos receber da graça de Deus se você não descansar nele. Eu não estou aqui colocando peso em você. Eu estou apenas abrindo os teus olhos. Não se engane. A graça te alcançou. O Senhor te alcançou. Mas você precisa todos os dias buscar nele, se reconectar com ele, para você continuar. Paulo diz: permanecei firme na graça. Não é isso que Paulo fala? Às vezes nós achamos assim: não, mas já estou salvo, está bom, está pronto, eu não preciso fazer mais nada, eu vou levar minha vida de qualquer jeito. É mentira. Nós precisamos se reconectar.
Hoje você é adulto, você pode dizer, eu aguento ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias sem comer, mas você não vai conseguir muito tempo. Você precisa do alimento para manter o seu corpo ativo, senão vai vir enfermidade, vai vir fraqueza. No mundo espiritual é a mesma coisa. A Bíblia diz que a palavra é alimento, e se é alimento é para nós, não é para o mundo. Que o mundo despreza, mas nós devemos comer, que é o melhor da terra. Salmo 37, versículo 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Efésios 2,6 diz, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Acompanhe no quadro. Assentar é uma atitude de descanso. Toda vez que nós estamos cansados, nem que for no meio da rua, a gente quer sentar um pouquinho, não é? Porque é uma atitude de descanso. Algo foi terminado, o trabalho é paralisado, e nós nos assentamos no paradoxal, mas verdadeiro. Nós só avançamos na vida cristã se aprendemos em primeiro lugar a assentar-nos. Quando você descansa no Senhor, você confia nele, você busca a presença dele, virá o descanso. A graça, você não precisa dizer, eu estou na graça, eu estou na graça. É você viver. Como que eu vivo a graça? No descanso. Quando você descansa e confia, a misericórdia do Senhor está contigo. E para terminar, resultado da graça de Deus, a liberdade da graça. Quem recebe a graça de Deus é livre, amado, no sentido mais amplo da palavra. A graça de Deus, ela traz alívio e perdão para a nossa alma. Muitas pessoas, apesar de serem cristãos, não conseguiram ainda usufruir da graça de Deus. Pelo contrário, sabe? Ao invés de trazer refrigério, paz, alegria, amor, que são os frutos do Espírito, são cristãos totalmente ansiosos, sabe? E crescente, pessoas cheias de complexo, de culpa e outros sentimentos emocionais que produzem algo muito ruim no seu interior, como angústia, sentimento de inferioridade, falta de perdão, e acabam destruindo a fé. A Bíblia nos ensina, vamos aprender a desfrutar do resultado da graça que Deus nos proporciona. Segue no quadro. Acusações espirituais são acusações vindo da parte do inimigo da alma humana, Satanás, que é o nosso grande acusador. Esse audacioso inimigo tenta nos fazer descrer do amor de Deus, do amor próprio, tentando colocar-nos diante de Deus em posição de derrota. A graça de Deus nos garante a vitória sobre esta acusação. Basta tomarmos posse da maravilhosa graça. Acusações interiores. Há um dispositivo dentro da alma humana chamada consciência. Há um dispositivo dentro da nossa alma chamado consciência. Olha o que João diz. João 8,9 diz, e acusados pela própria consciência. Esse dispositivo dispara assim que a nossa atitude são errada. Deus quem fez isso em nós. São acusações de pessoas que, querendo ver o nosso mal, acusam-nos falsamente. Esse tipo de acusação, a graça de Deus responde em Romanos 8, 33, 34. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, amado, vai vir acusação interior, que é aquela que você se culpa, e acusação exterior, que é aquela que te aponta. Mas a Bíblia diz assim, que a graça te alcançou. Se você entrar no descanso, sabendo que você realmente é aquilo, mas que você tem lutado para cada dia ser melhor. Por que você está lutando? Porque você quer ser salvo? Não, você já é salvo. Você luta para que você seja alguém melhor, à altura do qual Ele te chamou como discípulo. E aí, Paulo diz, quem se levantará contra você? Se aquele que venceu o mundo está do teu lado. Conclusão, não despreze a graça de Deus. Sabia que tem pessoas que se incomodam quando a gente prega sobre a graça? Acha que é um desperdício. Tem pessoas que gostam que a gente fala, sabe, de autoajuda o tempo inteiro. Há pessoas que precisam porque estão iniciando na fé, não é o nosso caso. Nós devemos reconhecer
de onde o Senhor nos tirou e o que a graça pode fazer através da nossa vida. É ela que nos garante o livre acesso do Senhor. E eu quero concluir com a bênção que Paulo diz: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Amém. A graça do Senhor te alcançou. E você precisa alimentar-se todo dia para descansar em Deus. Pastor, o que acontece quando eu entro no descanso? Você tem paz, você tem prosperidade, você tem unção de Deus, mas eu continuo tendo os mesmos defeitos. Mas você entrou no descanso, você entendeu que não é você que faz, mas é Ele que faz. A única coisa que você tem que fazer é adorar. A única coisa que você tem que fazer é buscar a presença do Senhor.